E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a essa aula. E nessa aula a gente já vai dar introdução, de fato, na nossa criação. Só que a gente vai fazer coisas antes, né? Então a gente precisa preparar esse ambiente. E a primeira coisa que a gente vai fazer, antes mesmo da gente criar, nessa aula que a gente vai criar o item master, onde vai ter todas as informações ali daquele item, como foto, descrição, name. A gente vai vir aqui, ó, clique em File. E a gente vai vir aqui, New Level. A gente vai criar aqui o Basic, porque a gente vai usar ele. Então, clico aqui em Salvar. E dentro de Game, como eu já tinha criado, né, Game. Então, vou vir aqui, ó, Maps. E aqui, eu vou salvar ele aqui como Basic. E aí, aqui, dando um contraespaço, eu tinha criado aqui dentro do Content uma pasta chamada Game. Você pode criar, dependendo do seu Game, Project, configurações, algo do tipo. Então, dentro de Game aqui, a gente vai fazer toda a parte de estrutura de pastas, onde a gente vai fazer essas coisas aqui bem organizadas. Então, a gente vai criar outra aqui, eu vou chamar de Actors. Na verdade, eu vou chamar de Blueprints. E aqui, eu vou vir aqui, ó, Actor. Vou criar o nosso ator master, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa criar é o nosso ator. Aqui eu vou procurar o nosso Blueprint Class e aqui também o Actor, e eu vou dar o nome dele de BP Actor Master. Beleza, por enquanto a gente tem a carcaça dele aqui, né, onde a gente vai colocar as informações. Só que também a gente precisa colocar as informações dele baseadas nas informações que a gente vai precisar. Então aqui mesmo eu posso criar uma pasta, vou criar aqui, eu vou chamar ela de Data. Vou criar outra de enum. Por enquanto vai ser essa aqui e uma de struct, na verdade, struct. Agora a gente vai precisar criar uma estrutura onde a gente coloca essas informações organizadas. Então vou clicar aqui dentro da estrutura, vou vir aqui novamente, só que em Blueprint, e a gente vem aqui Structure, e aqui eu vou colocar S item, que é o nome dela, e basicamente que a gente vai colocar todas as informações que a gente tem no momento, né? Então vou vir aqui, ó, a primeira informação que a gente tem, eu vou colocar um image, aqui eu vou vir o name, eu vou colocar aqui todas as coisas, eu vou colocar aqui description, e aí também aqui outras informações, QTD, que é quantidade, aqui é o máximo QTD. Outra também a gente precisa colocar é o peso. E aqui também a gente vai colocar a class ref, que é a classe onde a gente vai ter a referência daquele ator. A gente acabou de fazer, sei lá, um machado. E esse machado ele vai ter a classe dele de referência. Então a gente vai colocar essa informação aqui direta. E aqui embaixo a gente vai colocar o tipo, né? O tipo desse item. Eu vou mudar o nome, category. E aqui eu vou colocar a informação também. E abaixo dele a gente vai ter o tipo de gear. Type gear. Para ver se ele vai ter algum tipo de guia. Só que aqui no caso vai ser um enum. A gente já vai acabar. A gente acabar aqui, a gente já vai criar. Então aqui em image eu vou colocar texture 2D. Aqui a gente já sabe que é string. String aqui também. O peso, a quantidade, vou colocar integer. Integer aqui também. O peso a gente vai colocar float. A classe de referência a gente coloca a própria classe de master, porque vai ser ela que vai ser, a partir dela a gente vai gerar os nossos filhos. Aí eu venho aqui em class reference e aqui a gente precisa da categoria, só que no caso é os enums que a gente vai acabar de criar. Então a gente aqui no enum, clica nele, vem aqui novamente blueprint, a gente vai precisar desse enum, então eu vou vir aqui category. Entrando nele aqui, a gente vai colocar as informações que a gente quer no momento. A gente vai querer Apple. Só que também eu vou colocar aqui o none, que é referente a nada, né? Então a gente pode ter essa opção aqui também. Aqui é consumable. E aqui a gente pode deixar como gear.
Com isso, a gente vai agora criar outro. Vou duplicar aqui e aqui eu vou chamar ele de type gear, o tipo de gear que ele vai ter. Então eu vou vir aqui, ajeitei esse nome. Vou apagar esses aqui, deixar só o nome. E aqui a gente vai colocar os que a gente precisa, né? Então a gente vem aqui, por enquanto, a gente vai usar esse aqui. Putz. É os que a gente vai ter. Por enquanto eu vou deixar dessa forma aqui. Então a gente vem aqui, o nome aqui é realmente está certo. Ring também a gente vai colocar. Depois a gente organiza a ordem, né? Então por enquanto vai ficar assim. E outra, a gente pode vir aqui, vou chamar de bag, que a gente vai ter baseado lá dentro do nosso Figma. Então a gente vem aqui novamente e aqui a gente tem category. A gente vem, ó, category. E aqui a gente tem type gear. Só de fazer isso a gente já tem aqui a nossa base de informações. Claro que a gente pode colocar ainda mais, mas essa aqui é a base para a gente já ter as informações do nosso item, como a quantidade, a descrição, o name, o peso, a classe de referência. Com isso, a gente já tem essa parte já feita. Em seguida, agora que essa estrutura ou enum criada, a gente vai criar a nossa tabela baseado dentro dessa estrutura. Então a gente vem aqui em Data, a gente vem, clica com o botão direito novamente e Miscellaneous, a gente vem aqui em Data Table e seleciona a partir da nossa estrutura. Então vou vir aqui esse item. E aqui eu vou colocar DT item. Com isso a gente já tem as informações. Claro que a gente ainda não, eu ainda não exportei as imagens, tudo que a gente precisa. Mas aqui a gente já está pronto para a gente já terminar essa aula, né? A gente vai vir aqui, ó, em ADD e aqui a gente vai conseguir, ó, selecionar a imagem, o name dele. E aqui a descrição, a quantidade, a classe de referência que eu falei, ó. Por enquanto só tem essa classe master aqui, porque depois que a gente fazer um filho vai aparecer aqui quando a gente for preencher. Então eu vou excluir isso aqui porque a gente não vai precisar. Só que também, ó, lembrando, ó, já lembrei aqui o que a gente precisa dentro dessa estrutura, que é uma das coisas mais importantes. Claro que ela vai estar aqui, né? Deixa eu vir aqui. Eu preciso de um static mesh, ou um static mesh, ou um skeletal mesh. Por conta que se não tiver um static mesh, pode ser que você tenha simplesmente um skeletal mesh. Então vem aqui, ó, skeletal mesh. Pronto. Porque a gente vai precisar colocar ela aqui, ó, quando a gente for clicar, ó. Beleza, fazendo isso, agora pra gente finalizar, a gente entra aqui dentro do nosso ator master e a gente só vai precisar chamar essa referência dessa classe aqui, no caso dessa tabela. Então a gente vem aqui no construtor e a gente vem, vou fazer uma função aqui porque a gente também vai precisar mais na frente. Então vou vir aqui, ó, get item. E aqui a gente vai chamar o get data table. Essa aqui de baixo, table run. E simplesmente isso aqui ele serve, isso aqui é uma função, né, que ela vai ter a entrada da estrutura, da tabela. E aí ele vai dizer se encontrou uma linha ou não encontrou outra linha. E aqui é o resultado dessa operação. Então aqui a gente seleciona a que a gente quer. Porque esse item aqui ele vai ser voltado apenas para esses itens no geral. A gente poderia criar outro item master com outro tipo de tabela. A gente poderia criar uma lógica aqui para essa tabela ser basicamente modular, né? A gente pode até criar aqui para vocês verem. Então eu posso criar uma variável aqui. Eu vou chamar ela de data. E aqui eu vou chamar o get data. Então eu vou vir aqui, ó, data table. E aqui eu vou vir aqui nessa terceira opção, Data Table Room Handler. E aqui eu copio e consigo selecionar aqui, ó, a nossa tabela. E pronto, aqui ele vai mostrar as linhas quando a gente tiver. Eu posso arrastar ela para cá e dar um break, que como isso aqui
ele vai trazer as informações dessa tabela room aqui por linha. Então eu não quero a tabela aqui, eu só quero só o name dele para ficar modular, porque aí a gente consegue selecionar o nome aqui, ó, como ele vai disponibilizar isso aqui e a tabela. Então a gente só quer daqui o name, porque automaticamente a gente está pegando aqui data table. Mas a gente poderia verificar aqui, ó, se isso aqui é válido. Isso aqui é válido? Sim. Se não, eu venho aqui, ó, e aqui eu faço a mesma coisa que aquela tabela, né? Eu posso pegar a tabela. Caso contrário, tá vendo que não dá para fazer mais outro. Então eu consigo usar um select aqui e dizer um select, ou simplesmente a gente pode vir aqui, ó, vamos ver aqui um select object e jogo para cá. Que nesse caso ele tá pegando a referência desse data table aqui, que ele não tá trazendo nenhum resultado. Mas aqui eu consigo pegar. É porque aqui, ó, no caso, ele tá pegando essa operação aqui, ele não tá conseguindo trazer, porque ele tava retornando um objeto de referência. E aqui, essa entrada que ele tá esperando é um data table object reference. Então, não daria para jogar aqui diretamente, né? Então, fazendo isso, a gente pode usar isso aqui. A gente pode usar o select, porque o select ele já vai trazer a parte da entrada. Se eu clicar aqui, ó, ele vai encontrar, ó. Então, a gente pode brincar aqui só para a gente praticar, né? Que a gente pode deixar daquela forma. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, se for válido, isso, eu posso criar aqui, ó, uma variável de index, que é do tipo integer. E aqui eu seto o valor como 1. Se não for válido, eu seto aqui o valor como 0. Isso aqui é só pra gente... Pode fazer de diversas formas. Isso aqui é só pra gente facilitar, mas isso aqui não vai fazer tanta diferença agora. E aí a gente deixa aqui, ó. Se esse valor for válido, ele vai cair aqui no 1, né? Que é o data table. Ó, a gente pode deixar aqui. E a segunda opção, a gente pode usar o nosso data table normal. Fazendo isso, se for 1, ele vai cair aqui. Se não, ele cai ali. Aí é só a gente vir aqui, ó, ligar, porque querendo ou não ele vai ativar esse select aqui e vai chamar a referência. Só que entra uma questão aqui muito interessante também, que é sobre como ele não reconheceu o tipo. Então, ó, ele automaticamente ele vai deixar em branco, mas ele traz a referência aqui do item, né? Porque é a última que a gente colocou. E aí ele some com essa referência. Mas se não tiver a referência, ele vai bugar daquela forma aqui. Então, com isso aqui, é o que a gente precisa. Então, eu venho aqui, posso promover isso aqui. E aí eu venho aqui, ó, dentro do construtor e pego essa função aqui, que ela vai inicializar, ela vai construir, né? E daqui eu posso retornar ela, que no caso é o que eu quero, o return. Jogando essa informação para cá. Porque esse retorno, o que ele vai funcionar aqui? Eu só quero no construtor esse return para pegar a referência lá da informação que a gente tem. Então eu vou dar um break aqui. E aí a gente vai vir aqui do event na nossa viewport. E a gente vai colocar aqui o nosso static mesh. Ou o skeletal mesh. Um ou outro, né? Então a gente precisa colocar um ou outro aqui. Beleza, com isso aqui a gente já tem a informação que a gente quer. Só que não tem nada na nossa tabela pra gente testar. Então eu vou vir aqui, ó, vou dar colocar qualquer coisa. E aqui no static mesh eu vou colocar só esse quadrado aqui. Talvez ele fique grande dentro do actor, mas isso aqui não importa agora. E beleza, eu pego a static mesh aqui, dou um set static mesh. E pronto, aqui eu já clico aqui para esconder todos os pinos e vou trazer só o static mesh e jogo aqui. Nesse caso, ainda não compilou porque a gente não selecionou a nossa referência aqui, ó. Então, ó, tá vendo que quando eu selecionei, ele trouxe a imagem lá da static mesh. Uma das coisas que a gente pode fazer para verificar é isso. A gente verifica se é válido. Is valid. Isso aqui é válido? Se sim,
eu jogo para cá. Se não, eu venho, pego o Skeletal Mesh, dou um set Skeletal Mesh Asset e jogo para cá. E daqui eu pego também o Skeletal Mesh. A gente pode até fazer um teste. Eu vou tirar esse Skeletal Mesh aqui e aqui eu vou colocar esse main aqui. Quando eu compilar, vamos ver aqui. Deixa eu clicar aqui no nosso item aqui. Volto novamente. Deixa eu verificar também outra coisa aqui que é importante. Na verdade, eu não vou verificar se isso aqui é válido, né? Porque querendo ou não, ele vai ser válido porque ele já está aqui. É isso aqui, ó. Eu verifico se a Skeletal Mesh que está vindo do meu item é válido. Se for, ele vai entrar aqui. Se não for, ele entra ali. Aí se eu vim aqui, ó, já trouxe já a informação que eu quero. Eu só tinha trocado a ordem ali, mas sem problema nenhum. Aí aqui eu apago, eu vou aqui, ó, salvar novamente, volto, copilo, aqui, ó, ele já trouxe essa informação. Então a gente precisa só ativar esse olhinho aqui do data. Aqui a gente vem aqui instância editável e expon spawn. E simplesmente a gente só pode arrastar o nosso Ecto aqui. Lembra que eu falei que a gente precisa toda vez colocar a classe quando a gente criar um filho? Seria basicamente isso. A gente clica no botão direito, a gente cria um filho. Eu vou colocar aqui BP teste, porque a gente não vai usar esse teste, é só para a gente testar mesmo. E a gente entra aqui dentro do nosso data item, que é o nosso item original, que é a informação que ele vai ter. A gente simplesmente vem aqui em classe ref e a gente pode usar o BP. Com esse BP ele já vai trazer todas as informações desse Atom Master, mais a propriedade que é de fato dele, que é dessa tabela aqui. Então, com isso, eu poderia vir aqui, ó, arrastar de boa, sem problema nenhum. Lembra que a gente colocou uma instância editável? Então, é para ele vir aqui, ó, essa opção, aonde vai mostrar aquele data, que aí a gente pode colocar o item. Claro, só tem um aqui, mas nas próximas aulas, quando a gente for criar o machado, vocês vão entender ainda mais como isso funciona. Então, basicamente, essa aula foi essa. A gente está utilizando para criar o nosso item master. Na próxima aula, a gente vai criar o nosso inventário e alguma lógica de ADD e remover item, beleza? Até a próxima aula, pessoal.